Olá pessoal, vamos começar agora o outro episódio da série de mini treinamentos desenvolvido para você conhecer um pouco mais de Ateliê RH, essa distribuidora pioneira do Hogan, e entender um pouco mais sobre Hogan para vocês escolherem, né, entre outras ferramentas disponíveis no mercado, né, aquela, ou vá na sua empresa, aquela que melhor vai atender suas necessidades. Falamos em assessments em geral, né? Agora vamos falar um pouco de por que e como avaliar personalidade naqueles subsistemas de RH, né? Como a gente deve avaliar personalidade. Porque personalidade, primeiro, está por trás de todas as nossas ações, nossas atitudes, reações e nas nossas limitações, né? Ele traz o feedback sobre a nossa personalidade, né? Traz insights, né, sobre como nós podemos executar estratégias, né, e como a gente lida hoje com as mudanças, conflitos e com pessoas. Como que a gente executa as estratégias da empresa, tudo tem a ver com personalidade. Além disso, a personalidade nos traz informações sobre as fortalezas, os pontos de atenção, as tomadas de decisão e cultura organizacional que as pessoas criam, né? Os líderes criam a sua cultura, a sua pequena cultura dentro da sua área, do seu departamento, né? E isso muito influenciado pelos seus valores, pelos suas preferências, né? E entender, né, se há um descasamento entre esses valores pessoais e os valores da organização, através de conhecer melhor o indivíduo. E, em última instância, podemos dizer que a nossa personalidade está influenciando a eficácia para liderar pessoas, né? Pode-se dizer, também está influenciando no potencial que vai ser percebido pelas outras pessoas, outros stakeholders, né? Como que vão perceber o potencial daquela pessoa. Mas, quando a gente vai avaliar a personalidade, será que só tem uma forma de medir personalidade, né? Então, como medir a personalidade em recursos humanos, nos processos de RH? Eu posso, né, olhando, né, como aqui esta figura, né, o gatinho, ele tem uma identidade, né, bem ambiciosa, né? Ele se vê como um tigre, né? Então aqui nós estamos falando da identidade, então, é a personalidade do ponto de vista de eu me descrevendo. Quando a gente na entrevista pergunta lá, e aí, fulano, fale um pouco sobre mim, fale um pouco sobre você, né? E nós vamos escutar o relato de como ele se vê, né? Muito da autoimagem. Então nós vamos ver o eu que você pensa que você é, né? E não é que não tem valor isso, né? Quando a gente está lá no divã do psicanalista, né? Você falar sobre você, né? Isso é muito legal para umas reflexões, né? Introspecções que a gente faz, né? Mas para o uso, e o Hogan, ele falou, olha, pesquisa de 100 anos, leva a nenhuma conclusão quando a gente usa a identidade como parâmetro para medir a personalidade. Então a outra alternativa é a reputação, né? É o eu que nós sabemos que você é, né? Você pode se achar o tigre, né? Mas a gente sabe que você é um gatinho, né? Ou uma gatinha, né? Então a reputação, ela trata mais daquilo que vai indicar o potencial da pessoa naquela organização.
né? Porque não adianta o quanto eu me ache ou me tenha certeza, né? Mas as opiniões, os julgamentos que as pessoas vão fazer da gente tem a ver com como eu ajo, como eu me comporto, né? E o nosso comportamento está influenciado pela personalidade. Então, por isso que o Hogan, os seus 3 inventários, né? O HPI e o HDS, que são inventários de personalidade, e o MVPI, inventário de motivos, valores e preferências, né? Eles trazem uma medida pesquisando a reputação. E o que é que cada um mede, de uma maneira geral, né? Aqui na coluna da esquerda nós temos as ferramentas que nós vamos, inventários, né, ou testes, que nós vamos falar mais ao longo desses mini treinamentos, que é o HPI, que ele mede as nossas fortalezas e os pontos de atenção no dia a dia. Então aqui ele responde aquela pergunta, né? Essa pessoa vai conseguir fazer esse trabalho, né? Desempenhar-se com sucesso neste cargo ou neste outro nível organizacional? O MVPI, ele trata aqui das metas pessoais, dos interesses, dos drivers, daquilo que nos mobiliza, dos nossos valores, né? Então, a pergunta que ele responde, uma delas, né, será que ele vai gostar do trabalho nessa organização, nesse contexto? Vai ter um fit, né, para a carreira dele com a organização? Então, é outra possibilidade, né, outro inventário. A primeira coisa que você vai ter que escolher, né, o que eu quero avaliar. Quero avaliar a parte dos motivações e valores, você pode usar só o MVPI, que você quer avaliar a personalidade, o HPI. Outra medida de personalidade é o HDS, que fala um pouco aqui do risco para o desempenho, né? Risco que há para o desempenho de uma pessoa, por quando ela usa em exagero um ponto forte, que aí acaba descarrilando na carreira. O que é descarrilar na carreira? Uma carreira que poderia ter muito sucesso quando, em situações de estresse, ela manifesta essas características que são descarriladores de carreira, né? Você está diminuindo o seu potencial naquela organização. Então, a pergunta que responde, ok, aparentemente aqui a personalidade desta pessoa no dia a dia atende os requisitos, né? Existe um alinhamento aqui de valores, existe um fit cultural, mas agora eu preciso saber o que vai atrapalhar no caminho ao sucesso, né? Quais são as tendências disfuncionais que dificilmente são captadas até por ótimos entrevistadores, né? Ou entrevistadoras, dificilmente são percebidas. Então, ele complementa, né? Esse a gente nunca recomenda de usar sozinho se você está fazendo um assessment numa seleção, porque você vai tratar basicamente do lado sombra da pessoa, né? E outras ferramentas que nós não vamos cobrir no detalhe hoje, né? Mas que estão disponíveis. Um é o HBRI, é uma medida cognitiva desenvolvida pela Hogan, e o objetivo é responder essa pergunta: como ele resolverá os problemas, né? Como resolve problemas, como toma decisões de negócios. Então, é uma avaliação cognitiva, mas focado no uso de negócios, aquele teste abstrato, né, para medir a QI. E a última, que é o judgment, né, julgamento, ele permite a gente reconhecer as formas, né, que as pessoas decidem, como elas preferem decidir, como é que é o estilo de tomada de decisão e como ela reage a feedback quando tem uma má decisão, né? Se ela se engaja na melhoria ou se ela ignora e nega aquele feedback. Ela vai conseguir tomar boas decisões? É a pergunta que a gente responde
com este inventário e o relatório chamado Judgment, né? Eu vou também falar um pouco mais em outro episódio, mas esse é o básico, né, do que o Hogan mede, né? Quer dizer, dos questionários, dos instrumentos são respondidos pela pessoa, que pode ser uma candidata ou alguém interno da empresa, né? Com isso a gente encerra mais este episódio e vamos começar a falar a partir do próximo dos 3 inventários. Vamos falar do HPI, do HDS, do MVPI. Ok? Até mais.